tomem água quente, é uma maravilha, viu? Muito bom mesmo. Ok? Então, estamos já dando início à nossa gravação de hoje. Namastê, Om Gyana Timirandasya, Granjana Shalakaya, Chakshur Militanina Tasmai, Shri Gurave Namaha, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, senhoras e senhores. Nesse caso, a nossa sala dos mantras não sei nem como se menciona, se isso é um provérbio ou se é um aforismo, não sei. Mas esse termo que nós utilizamos, senhoras e senhores, na sala dos mantras é perfeito, né? Porque 99% senhoras. Acho que hoje só tem um senhor aqui, que sou eu mesmo, né? Se eu não tivesse, porque eu não tivesse eu aqui. Eu sou. Sabe o que é? É que tem algumas pessoas que lutam pouco e são boas. Tem outras que lutam mais e são melhores. Mas tem aquelas que lutam sempre. Essas são imprescindíveis, elas não podem faltar na humanidade jamais. Então eu sou valente. E eu estou aqui representando a nossa classe, né, a classe dos homens, que estão ocupados trabalhando, né, nesse momento. E é verdade mesmo, tá? Os homens realmente eles têm um peso sobre eles, né? Natural, esperado, que é o peso da responsabilidade de levar, né, a cabo justamente, né, a responsabilidade de, enfim, manter as famílias, os filhos, né? Tudo isso daí. E a cada 10 pessoas na Terra que a cada 10 pessoas na Terra que a, em volta da Terra, né, a cada 40 segundos uma pessoa desiste de viver, tá? Uma pessoa desiste de viver, literalmente desiste, não quero mais viver, não valeu a pena, foi uma experiência improdutiva, estou sofrendo no custo-benefício, eu sofro mais do que tenho felicidade ou satisfação. Então, a lógica é que, sabe, manter os boletos em dia, ao mesmo tempo em que as pessoas em quem eu confio me traem e me apunhalam pelas costas, não está valendo, não está valendo a pena, eu vou desistir. E desistem. A cada 40 segundos, uma pessoa chega a essa conclusão e desiste. Ok? Depois, o que acontece? Dessas pessoas que desistem, ok? De cada 10, 7 são homens. A estatística, esse é um dado da ONU. A cada 10, 7 são homens. E hoje nós vamos, né, fazer aí uma alusão ao nosso... já falamos sobre Jesus recentemente, em outubro, né, a pedido, acho que foi da Bakhtin Aline e da Brenda, se eu não me engano. Em outubro elas pediram uma live falando sobre Jesus e a relação védica, né? Na última, acho que foi durante essa semana, que acho que foi ontem, ou não me lembro, essa semana nós mencionamos, né, sobre os Reis Magos. Ontem foi 12/12/2025. Eu fui pegar meu filho, ele teve alta do hospital, que ele passou por uma cirurgia local, né? Mas aí precisava de alguém para recolher ele, coletar ele no hospital, levar para casa, que não podia sair sozinho, né? E sozinho. E aí eu fui buscar e o médico deu a receita de pegar uma pomadinha. Eu passei na farmácia, tinha lá vários, né? Várias pomadas equivalentes. Aí ela falou: são todas essas daqui, né? Daí eu peguei uma que custava R$ 12, né? E ela falou: essa mesmo que o senhor vai querer? Sim. 12/12/12. E eu até me lembrei. E aí eu pensei, bom, a gente podia fazer, né? Eu podia usar
esse dado dentro da live de amanhã, porque eu vou falar sobre a, a Jesus, e falar sobre Jesus significa liberar, né? Liberar o ser, ok? Significa a, emancipar o ser à condição de cidadão do céu, ou habitantes do céu. E a casa 12 no mapa astral, né, a gente, como essa é a minha profissão, o meu trabalho, sempre que eu encontro muitos dados de elementos relacionados com a casa 12, ou a pessoa tem muita predisposição a doenças, ou a prisão, ou a retiros espirituais, ou ela, nessa vida, ela tem o potencial de ser liberada caso ela adquira conhecimentos. Ela pode ser liberada, já está disponível. Sabe, como, por exemplo, você recebe uma informação do governo, olha, o seu salário-benefício e tal está disponível. Agora basta você fazer o resgate. Tá? Então, aí daí você tem que ir lá e fazer o resgate, fazer tal, aquela coisa toda do protocolo para poder ter acesso ao seu benefício. Então, tem alguns mapas que a gente olha e essa informação do governo está disponível. A gente consegue identificar isso daí, porque a nossa profissão é trabalhar para o governo. Então, nós somos agentes do governo. E como agentes do governo, nós identificamos as almas que já têm o benefício. E aí nós nos aproximamos dessa alma e falamos, criatura, interessa-te, criatura, pelos conhecimentos. Tu pode ser liberada. Ah, não, eu não acredito. Eu ainda vou nascer aqui. Eu nem sei o que significa isso. Não, tudo bem. Só ouça, por favor. O resto deixa conosco que seus benefícios serão creditados na sua conta. Só passa os documentos que nós precisamos. E quais são? Por favor, ouça com atenção. Isso é tudo que nós precisamos e nós liberamos você. Tá? E qual é a autoridade que eu tenho de falar sobre isso? Parece ser pedante, parece ser arrogante, parece ser pretensioso dizer que eu tenho autoridade para liberar vocês. De onde que vem a minha autoridade? Como Jesus dizia, né? O meu poder vem do Pai, do céu, que me enviou. Se ele não te der poder, você não pode fazer nada, nem respirar. O nosso poder vem do Pai, vem de Deus, vem dos céus. O meu vem dele diretamente. O seu é dado pelos homens, tem um certo poder limitado. O meu pode te libertar, mas a decisão é sua. Foi a conversa que ele teve com o Pilatos, né? E como a Rosa muito bem, né, assim, de maneira maravilhosa, complementou a minha fala inicial, né? Essa compreensão que a Rosa apresentou aí para vocês é uma compreensão muito rara. Não sei se vocês perceberam que essa fala dela não é uma fala comum. Ela é uma fala comum aqui na sala dos mantras, porque nós elaboramos esse tipo de conhecimento. Mas fora, esse tipo de fala não é comum. Tem, mas é muito raro ouvir esse tipo de fala em que a pessoa complementa o amor com conhecimento e relaciona o amor sem conhecimento com egocentrismo. É um amor fraco, porque condena o objeto amado ou ser amado ao renascer, ao estar junto de novo, à obrigação de relação, de ligação uterina ou umbilical. Né? O amor com o conhecimento liberta o ser. Como foi que Jesus disse? Né? Como foi que ele disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa vez foi dito a ele, mas você é o trazendo o amor. Tu dizes, tu dizes. Antes do amor, eu estou trazendo uma espada do conhecimento, que vai cortar as relações. Aí só então o amor aparece. Porque aquele que ama mais o seu filho, aquele que ama mais a tua filha,
aquele que ama mais o teu pai, o teu irmão, em detrimento do amor ao Pai Celestial, não merece o reino de Deus. Se merecem entre si. Né? Então, não são dignos de mim. Lá na frente dirão: Senhor, Senhor, eis-me aqui. E eu direi: Não te conheço. Mas, Senhor, tu não te lembras o quanto profetizei em teu nome? E direis: Que pena, não te conheço. Mas, Senhor, dá uma olhadinha direitinho aí no formulário, que certamente o meu nome está aí. Por quê? Fiz maravilhas em teu nome. Profetizei, falei, preguei, criei, estabeleci tudo no teu nome. E eu direi: Infelizmente, não te conheço. E por que ele faria uma coisa dessa? Porque você acha que Jesus, uma pessoa inclusivista, gentil, amorosa, falaria uma coisa dessa natureza? Separatista e até, vamos dizer assim, ríspida, não é? Porque o que nós fazemos, 99% da qualidade do nosso amor, diz respeito a nós, a como nós nos sentimos. Então nós fazemos por nós. É por nós. Agora, a gente pega Jesus e coloca no pacote para carimbar a nossa vaidade, para validar a nossa vaidade. Então, é claro que não é absolutamente assim, Jesus não é tão radical assim, isso é uma hipérbole dele também, mas é um alerta sério de que a vaidade e o desejo de autolatria, o egocentrismo, o fazer absoluto para satisfação pessoal, dá ruim no final. Pegar Jesus, Deus, para validar as nossas vaidades. Ah, porque Jesus me disse. Ah, porque Deus me disse. Tu dizes. E com base em que você afirma isso? Como é que você sustenta isso? A minha emoção, eu tremia, o pelinho do meu corpo arrepiou, eu senti uma energia aqui. Ah, só pode ser Jesus. Então tá, é isso aí. Tu dizes. Tu dizes. Porque se você não puder fundamentar esse friozinho na espinha, essa intuição profunda vindo de algum lugar que você não sabe de onde, se você não puder fundamentar com conhecimento, é que você sabe que não é um fantasma, que não é um espírito ruim prejudicando você ou perturbando você, ou que você não está tendo contradições sinápticas, o que na psicologia chamaria de esquizofrenia. Como é que você sabe diferenciar um surto esquizofrênico de uma interação divina? Sem conhecimento, como é que você vai fazer? Ah, Devanão, tu não sabes que eu sigo a intuição do meu coração? Oh, então você deve ter um coração puro. Só pode ser. Ensine-nos essa arte de ter um coração puro, porque a nossa luta para limpar o coração é uma batalha. A gente sabe disso, não é? Jesus disse: mantenha a tua lâmpada acesa, porque o noivo chegará. E quando o noivo chegar, se a noiva não estiver com a sua lâmpada acesa, como poderá enxergar o noivo? Mas se a noiva estiver com a lâmpada apagada, ela só verá escuridão. Noiva, ó criatura. Quem é essa noiva? A alma, né? Nós, almas. Mantenha a tua lâmpada acesa, para que você enxergue o noivo quando ele chegar. Ou seja, limpa o teu coração constantemente. Mantenha a tua casa limpa. Mantente
essa atrativa, mantenha-te adequada para a chegada daquele dia, o Supremo. O que mata a planta? Excesso de água, Devananda, todo mundo sabe. Fogo, ervas daninhas, animais que comem as plantas. Tudo isso mata a planta, Devananda. Nada disso mata a planta. O que mata a planta é a negligência do jardineiro. Um jardineiro atento expulsará todos esses problemas. Ficará atento a esses problemas. Então, a espada do conhecimento, com a espada do conhecimento, nós cortamos os nossos laços egocêntricos. Egocêntricos. E ao cortar esses laços egocêntricos, nós estamos livres para amar verdadeiramente o ser, como almas que elas são. E como almas que elas são, o destino delas não é estar conosco, mas é estar com aquele a quem elas pertencem e onde elas estarão mais saudáveis e felizes, de forma segura. Então, com quem essa alma deve estar? Com Deus. A não ser que você tenha medo desse Deus, que pode ser que você tenha medo dele também, né? O tipo de Deus que você tem na cabeça, ou como você entende Deus, pode ser que você fique com medo, insegura, então você não quer entregar. E por suposto amor, você quer manter essa pessoa junto com você a qualquer custo, por quê? Talvez você tenha medo de Deus, pode ser que seja isso ou não. Agora, se esse Deus, esse ser é amável, é caridoso, é gentil, é pleno de ternura e tem recursos à disposição, imagina que você é uma mãe. Você não tem como alimentar seu filho. É um período de grande crise. Você está doente. E você tem uma parente ou uma vizinha querida, uma pessoa confiável, que você confia, que tem recursos. Você tem um filho pequeno. O que você faz? Entrega esse filho para essa pessoa e diz: por favor, cuida do meu filho, cuida da minha filha, porque eu não tenho condições de fazê-lo. Ele estará mais seguro contigo do que comigo. Isso é amor. É uma prova de amor. Se essa mãe manter, não, é meu, vai ficar comigo. E o garoto, a pessoa, a criança morre de fome, ou desnutrida, ou de frio, sei lá, talvez, quem sabe. Isso é crueldade. Esse egocentrismo extremo é questionável. Não é assim? Ou, então, se você ama alguém, realmente, como a Rosa mencionou, para além do egocentrismo, o que que você vai desejar para essa pessoa? Que ela fique com você? Você vai passar a vida toda desejando que essa pessoa vá para Deus. Não que você deseje que ela morra, mas para você, essa separação não é um problema. Vai ser uma alegria a mais na sua vida. É claro que, devido ao nosso amor, nós vamos sentir uma tristeza, uma separação. Mas se seu amor é verdadeiro, naturalmente, não da boca para fora, mas dentro do coração, vai haver satisfação no seu coração. Eu me lembro quando a minha mãe faleceu, eu estava atendendo uma pessoa. Estava fazendo o mapa de uma pessoa em Salvador, inclusive. Lá no. Estava numa praia chamada Estela Maris, hospedado na casa de uma pessoa. Eu estava fazendo o mapa de uma jovem.
E naquele momento, a minha mãe fez a passagem, né? Eu já tinha tido um sonho com ela, já tinha informado a ela. No sonho, na verdade, eu previ o falecimento da minha mãe 4 anos antes. Né? Eu acho que contei essa história aqui. Nós estamos escrevendo um livro de histórias, né? Biografias, da biografia chamado Lastro, que conta histórias, né, que a gente se envolveu aí durante o processo. E a minha mãe teve muitos filhos, 8 no total, né? E tinha um irmão meu que ele gostava de tomar umas cervejinhas lá no final de semana, e a minha mãe sempre foi uma mulher religiosa. E a minha mãe estava na casa deles lá para passar uns dias lá, eles foram fazer um negócio deles lá e tal, e ele começou a beber e passou um pouco do limite. Ela não gostou disso, daí foi lá e falou com ele. Falou, filho, para, tá bom, né? Essa festa, o pessoal tá passando o limite aí, falando já palavrão, né? Isso não condiz, né? Uma festa de família. O meu irmão, desorientado, foi e levantou a mão para minha mãe. Ela baixou a cabeça, olhou para ele assim, falou nada, baixou a cabeça, voltou para casa, com muita tristeza no coração, estourando, fez a mala dela, foi para a rodoviária e foi para a casa de uma tia minha, no interior de São Paulo. E não falou nada. Um mês depois, 15 dias depois, a mão do meu irmão começou a secar. Secar. Literalmente secar. Ele era mecânico, então ele estava assim, com a mão assim, ó. Quando eu cheguei, porque eu vim da Índia, não sabia de nada disso, né? Eu vim da Índia. Ah, eu fui visitar meus parentes, familiares e fui para Curitiba, onde que meu irmão estava. Cheguei lá, meu irmão mecânico, com a... Eu falei, ô, que isso, cara? Você aprontou aí? Que mão é essa daí? Eu, não, é porque eu sei que deu, aí começou, ficou assim, parou de funcionar, ficou assim, parou assim. Mas que isso, cara? Você é mecânico, você não pode ficar com a mão assim. Então, mas agora já marquei a cirurgia, eles vão colocar uns fios de titânio aqui para voltar os movimentos. Eu falei, ah, vai dar ruim, cara, isso daí não vai dar certo. Né? Mas eu vou fazer o quê? Agora a mão secou. Aí um irmão meu, que viu o que aconteceu, me chamou e falou, vem cá, esse daí, outro irmão, né? Esse daí, ó, levantou a mão para a mãe. Olha como é que é família. Aí o outro irmão meu chamou, esse daí, ó, levantou a mão para a mãe. A mão secou. Tá aí, ó, maldição. Levantou a mão para a mãe. Ó, nossa mãe é uma mãe sagrada, cara, todo mundo sabe. Como é que o cara vai dar uma dessa daí? Pelo amor de Deus, né? Ô, aí eu fui lá e falei com meu irmão, falei, cara, escuta o seguinte, tá tudo errado aí, viu? Vamos abrir esse mapa aí para ver o que está acontecendo com você. Para ver se a gente consegue reverter esse quadro aí. Aí abri o mapa dele para ver qual era o problema dele, né? Cabeça, eu queria levantar a mão para a mãe. Daí eu identifiquei que ele tinha 4 anos de mais com a mãe, só tinha 4 anos. A mais com a mãe. Eu fui analisar a mãe. Aí abri meu mapa, chequei meus dados, 3 anos e meio. Peguei um da minha irmã, 4 anos e meio, 5 anos. Era a média de tempo que a gente tinha disponível, entre 3 e 5 anos. Aí eu estabeleci 4, a média. Que você pode, né, uma variação. Chamei todos os meus irmãos, falei, fiz o mapa do meu irmão e falei, meu, presta atenção, você só tem 4 anos a mais com a sua mãe. Vamos ter que resolver esse negócio aí antes que ela abandone o corpo, porque se ela abandonar o corpo assim, você vai para o inferno. Já está no inferno. Agora, se você for para o inferno aí com essa mão aí, você não vai nem conseguir se defender do Satanás, porque ele vai descer o corpo, como é que você vai se proteger? Vai precisar de pelo menos de uma mão boa para se defender do chicote. Você está no caminho do inferno. Aí, pô, mas não fala isso. Não, já falei. E a verdade é essa mesmo. Olha como é que está a sua mão. E como é que a gente vai fazer? Falei, eu vou escrever uma carta com você pedindo perdão para nossa mãe. Você vai pegar essa mão aí, bendita aí, vai assinar com essa mão seca mesmo. E eu vou pegar essa carta, vou levar para a mãe. Ela vai responder e vou trazer a carta de volta aqui para você. Você consente? A esposa dele estava do lado.
Pô, consente sim. Aí ele olhou para ela, consente, você está errado. Aí ele, eu consinto. Então tá, fiz a carta. Porque a esposa dele estava pagando todas as contas, não estava mais trabalhando. É que é mecânico, como é que vai trabalhar com a mão seca? Tá aí. Fiz a carta, ô minha mãe, eu peço perdão, minha burrice. Um filho não deve fazer isso jamais com a mãe, principalmente uma mãe da sua qualidade, que é o nosso mestre espiritual, que é a nossa porta para o céu. Peço imensamente perdão, primeiramente a você, depois a Deus, aos meus filhos, à minha família, para que ninguém faça o que eu fiz, porque está muito errado, está tudo errado. Eu te peço perdão, minha mãe. Beleza? Assinou. Levei a carta para minha mãe, depois viajei, fui para o interior de São Paulo. Levei a carta para minha mãe. A minha mãe leu a carta, chorou copiosamente. Aí eu falei, mãe, escreve sua carta aí. Ele está convidando a senhora para ir lá e ele vai fazer um almoço que não vai ter, só vai ter Guaraná. Não vai ter nem cerveja, só Guaraná. Tá bom, filho, vou fazer a carta e vou providenciar para ir lá que eu vou sim. Eu falei, então vamos combinar, mãe, de a senhora ir no período que eu tiver, porque eu tenho que voltar a Curitiba. Tá bom, filho, então tudo bem. Então, eu falei, e a carta, a senhora, se a senhora quiser, não precisa escrever uma carta. Pessoalmente, a sua presença já é uma carta. Ela falou, tá bom, filho, então tudo bem, então eu vou. Passou um. Ele já tinha, meu irmão já tinha ido no médico, já fazia. Isso daí fazia 4 meses. 4 meses? 6 meses. 6 meses que ele estava assim com a mão assim, sem poder trabalhar. Aí já tinha marcado cirurgia para cortar os nervos, colocar umas lonas, umas coisas de aço, né? Para tipo robozinho para fazer. Já estava tudo certo para fazer a cirurgia. Quando eu voltei para Curitiba, tipo 15, 20 dias depois, cheguei lá, o meu irmão trabalhando, normalmente, a mão normal. E a mão? Ah, não sei. Depois que eu escrevi aquela carta milagrosa lá, uma semana depois, minha mão começou a voltar ao normal, meus dedos, tudo normal, tá aqui, ó. Tudo normal. Ó, glória a Deus. Eu falei, então tá. A mãe tá vindo aí, viu? Não, não, eu mesmo que vou cozinhar para ela com essa mão aqui, ó. Aí, tá bom então. Vai ver se cria juízo. Não, não, agora águas passadas. Nem toca mais nesse assunto, que é outra página. Agora eu quero saber esse mapa aí, essas previsões astrológicas que você faz. Agora eu quero saber do meu futuro. Eu quero saber agora. Aí ele já queria aproveitar tudo, né? Aí identifiquei que ele tinha habilidades, ele era muito comunicativo, né? Que ele podia ser político, trabalhar na política, ajudar as pessoas, fazer coisas. Ele foi candidato e entrou como vereador lá na cidade dele. E aí tá, foi embora, né? Progrediu lá. Então, 4 anos depois, 3 anos e meio, na verdade, 3 anos e meio depois, eu já tinha falado para os meus irmãos, já tinha informado todos eles, ó, quem quer aproveitar os momentos finais com a mãe, aproveita. Ela tem 3 ou 4 anos. Ah, Ni, você, com essas coisas do espírito aí, fica falando essas coisas aí e tal, e aí, eles chamam de Ni, né? O meu nome lá na minha família é Ni. Você, com essas coisas espirituais, eu não tenho, o meu trabalho é sagrado, são os reis magos. Os reis magos reconheceram Jesus como divindade sem que ele tivesse dado uma única palavra. Nós temos conhecimento, não essas variações que vocês estão imaginando aí, não. Os nossos assuntos são baseados em conhecimentos. Não tem nada de espírito, invocação, possessão, incorporação, nada disso. São conhecimentos. Qualquer manifestação espiritual sem conhecimentos são vaidades. E pode ser uma influência mental da pessoa. Com conhecimentos, tudo fica válido, autenticado. É como uma moeda, é um cheque.
Se você pegar um cheque no valor de R$ 1 milhão, se não tiver assinado, não tem valor nenhum. Mas se o dono assinar, aí tem valor de 1 milhão. É assim que são as nossas realizações espirituais. Se não tiver validação do Supremo, só é um frenesi mental. Mas se tiver validação do Supremo, aí tem valor de realização espiritual. Então se preparem, porque a mãe vai sair, tá? Não importa aí o que vocês estão pensando aí, só se preparem. Aproveitem o momento que vocês têm. Beleza. Voltei para a Índia, levei minha vida e tal. Estou sabendo o que vai acontecer. No ano previsto, eu vim ao Brasil e falei, mãe, eu quero passar o Natal com a senhora. E nós vamos numa missa em Campinas, que é missa latina, com canto gregoriano, tradicional, raiz, do jeito que a senhora gosta, assim, do tempo da Idade Média. Ah, esse que eu vou, então. Pode marcar que eu vou. Tá bom. Eu sabia que seria o último ano com ela. Aí levei ela em Campinas, numa igreja, com canto gregoriano, com missa em latim, aquela coisa toda, né? E aí, missa do Galo, meia-noite. Calculei errado. Saímos da missa, todo mundo entrou nos seus carros, as famílias, e ficou eu e minha mãe lá na frente da igreja, lá, a pé, que eu não tinha carro, Uber, não tinha. Tentei chamar Uber, ninguém Uber. Meia-noite, Natal, todo mundo com as suas famílias. Táxi que passava já estava tudo lotado. Daí tinha um cara, tinha dois jovens transexuais, assim, na parada de ônibus. Dois jovens transexuais, né? Caracterizados, e todos eles iam para uma festa gay. Eles estavam conversando e tal, e a gente estava ali, perto do ônibus, e conversando, perguntando, poxa, não tem ônibus, né, e tal, não tem nada para a gente ir embora. E esses dois rapazes, gentilmente, ofereceram carona para nós. Olha, nós estamos indo mais ou menos na direção que vocês forem. Nosso amigo vai passar aqui e pegar a gente. Dá para colocar mais dois no carro, se vocês quiserem. A minha mãe falou, eu quero sim, meu filho. Não, minha filha, minha senhora, eu sou uma mulher. Parece, mas eu vou chamar você de mulher. Obrigada. Aí, a minha mãe também é comunicativa, começou a conversar e tal, para falar de Deus e tudo, para casar o pessoal lá. Chegou os amigos, a gente foi. Pegamos carona com um grupo de gays super gentis, amorosos, carinhosos, simpáticos, né? Assim, nos levaram até em frente do local onde nós estávamos hospedados, em Campinas, que eu estava a trabalho em Campinas, né? Ela veio de Ribeirão Preto para Campinas para passar o Natal comigo. Em frente do prédio onde nós estávamos hospedados, tinha perto de uma lanchonetezinha ali que estava meio vazia, meia-noite, acho que a pessoa não. Lá. Aí fomos lá, a minha mãe, nós pedimos um pastel, que era uns pastel frio lá, velho, que tinha lá no negocinho lá. Foi nossa ceia de Natal. Tinha um pastel de queijo que eu comi, e o outro um pastel de, acho que, sei lá, de frango desfiado, uma coisa assim, que ela comeu. E aí, dividimos um pastel e uma tubaína, uma guaraná. Essa foi a nossa ceia de Natal, de despedida da minha mãe. Eu falei, mãe, o que a senhora me diz dessa ceia de Natal? A melhor da minha vida, meu filho. Eu estou imensamente feliz. Eu nunca participei de uma missa como essa, tão linda, tão pomposa, tão chique. Parecia que eu estava no Vaticano. Eu nunca fui no Vaticano, não me senti no Vaticano. Foi a melhor da minha vida. Então, pois é, mãe, esse é meu presente de Natal para você esse ano. Pois meu filho foi o melhor presente de Natal. Porque lá eles estão comendo e bebendo. E comes e bebes. E aqui nós nutrimos a alma. Tá bom, mãe. Tá bom. No outro dia, fomos para o hotel, dormimos no apartamento lá, que a gente estava hospedado, dormimos. No outro dia de manhã, ela pegou o ônibus e voltou para o Ribeirão Preto. Uma semana depois, né, é, eu tive um sonho com ela. Sonhei com ela. No sonho, ela estava no céu, num lugar muito lindo, num bosque, cheio de árvores com frutas
madurinhas, abelhas, borboletas, um lugar perfumadíssimo, assim, com uma areinha fininha, macia, com gramados, sim, sabe? E ela é jovem, jovem assim, acho que com uns 20 anos, muito bonita. Eu reconheci minha mãe, né? Jovem. E no que eu estava indo na direção dela, ela não estava me enxergando. Ela viu uma pessoa do meu lado, estava indo na direção dela junto comigo. Ela veio na minha direção, eu fui na direção dela, mas na hora de abraçar, ela abraçou a pessoa do meu lado. Eu olhei assim, era um jovem, jovem também, um jovem bonito, de uns aproximadamente 20 anos, 22 anos também. E ela abraçava ele, fazia carinho nos cabelos, de cabelos compridos, muito bonitos, cabelos sedosos, perfumados. Não vi o rosto dele, porque ficou mais ou menos assim, a minha mãe abraçando. Aí ela afagou o cabelo, fez carinho no rosto assim dele, e o sonho se foi. Quando eu acordei, eu identifiquei que era Jesus. No sonho, era ela com Jesus, no céu. Aí eu, né? No outro dia, eu liguei para minha mãe. Tive um sonho com a senhora lindo, maravilhoso, com Jesus. Daí ela falou: pois me conte o sonho. Contei o sonho para ela. Ela chorou no telefone e disse: meu filho, é exatamente assim que eu sinto. Inclusive, parece que você entrou na minha mente e leu meus pensamentos, porque é exatamente assim que eu imagino a minha chegada no céu. E, inclusive, quando eu fecho meus olhos e eu penso nisso, eu ainda sinto, eu sinto o cheiro do perfume do cabelo dele. E eu sinto que ele é meu filho. Eu amo ele como se fosse meu filho. Eu até fico desconfiada, porque não era para ser assim, né? Era para eu amar ele como um pai. Mas eu não consigo, eu só consigo imaginar que ele é meu filho. Falei, pois é, mãe, parece que ele está com saudade de você, hein? Ah, não me diga, eu também estou morrendo de saudades. Eu, por mim, já ia agora. Falei, pois é, mãe, prepara aí as bagagens aí, porque eu acho que a senhora está para partir, viu? Qualquer momento. Ah, eu estou pronta. Passei a minha vida inteira me preparando para isso. E se for agora, eu estou maravilhosa. Estou pronta. Falei, tá bom, mãe. Que bom saber, porque a partida está na pauta. Tá bom. É, 20 dias depois, ela foi diagnosticada com um tumor no fígado. Ela ficou amarelinha, aí a minha sobrinha começou a falar que, olha, a vovó tá amarelinha, tá ficando amarela. O meu tio, onde ela morava, o apelido dele é Marrom, né? Todo mundo chama ele de Marrom. E aí a minha mãe começou a ficar problemas hepáticos, a pessoa ficou amarelinha, né? E ela ficou amarela. E aí a minha sobrinha, né, no telefone falou: meu tio, a vovó tá ficando amarela. Eu já sabia, né, o que estava acontecendo. Eu falei: ah, que bom, você tem uma família colorida. O seu pai é marrom, a vovó é amarela e você vai ficar que cor? Verdinha? Você acha que combina com você? Ah, não, não, verdinha não, cor de rosa. Então tá bom. É a família colorida. Mas eu já sabia que minha mãe estava ficando amarela, né? Por causa da questão oncológica. Aí eu fui, ela foi fazer exames, os médicos chamaram a família para tomar uma decisão. Eles queriam saber se colocava ela, se fazia cirurgia para tentar fazer recuperação do tecido e tal, aquela coisa toda, e depois quimioterapia, ou então dava paliativos para ela ter um final de vida assim, sem dores, né, com qualidade. E aí nos reunimos, eles já sabiam tudo. Eu falei, gente, olha, todo mundo já está sabendo que a mãe está partindo já faz 4 anos. Já avisei todo mundo que já está há 4 anos, que está todo mundo há 3 anos e meio. Ela está partindo. Não tem nada de equipamentos, cortes, nada. Vamos levar ela para casa. Vai tomar os remedinhos em casa, ela vai fazer uma partida
sagrada, porque ela já está pronta para isso daí, tá? Nada de ficar chorando, rezando para não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, vamos deixar a mãe em paz. Ela está feliz, ela quer partir. Nada de cirurgia, quimioterapia, nada disso. Aí o médico estava lá na frente ouvindo a conversa, ele aguardou, e aí a minha irmã, a minha irmã caçula começou a chorar, a outra irmã disse, não, não é possível. Eu falei, é possível sim. A mãe, aí eu chamei o meu irmão, fala para eles, quanto tempo que você sabe que ela vai partir? Já faz 3 anos que foi informado para todo mundo, então acabou. Não vai fazer tratamentos invasivos, é paliativo. O médico olhou e falou, olha, essa é a melhor decisão, porque o quadro dela é agressivo e ela vai sofrer muito, e não, chances de ela abandonar, morrer é de 70%, os tratamentos são agressivos, dolorosos, muito ruins. Essa decisão paliativa é a mais humana de todas as decisões. Depois, então, assinamos o documento, levamos a nossa mãe para casa, ela não teve nenhuma crise, não sentiu dor nenhuma, nunca sentiu dor nenhuma, nunca precisou tomar nenhum remédio, só ficou amarelinha, totalmente amarelinha. Aí um dia eu estava atendendo, eu fui para Salvador, porque assim, não é? Trabalhar, eu estava atendendo em Salvador, e a minha irmã, ela ficou na casa da minha irmã, a minha irmã disse que teve um dia que ela acordou de madrugada e falou, filha, eu estou com um pouco de falta de ar, me coloca na posição sentada, que ela estava deitada, né? Aí minha irmã foi lá e colocou na cadeira, ela colocou ela sentadinha, aí ela fez assim, ai, senti uma pontadinha aqui no coração. Acho que foi o mau jeito dela de sentar. Aí a minha filha, a minha irmã falou assim, então, peraí que eu vou pegar o comprimido lá, que é um comprimido de morfina para aliviar a dor. Quando a minha irmã voltou para a sala, a minha mãe tinha abandonado no corpo. Desse jeito. Nesse momento, eu estava em Salvador atendendo. E no momento em que ela fez a passagem, eu tive uma crise de riso, de uma felicidade, um riso assim, incomum. Eu tive que parar o atendimento e falar, por favor, me perdoe, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu vou ver, né, para explicar isso esse fenômeno. Não tem nada a ver com o seu mapa. A moça até ficou um pouquinho assim, constrangido, porque achou que tinha a ver com o mapa. Não tem a ver com o seu mapa. Eu tive uma crise de riso. Nisso daí, quando eu estava rindo, a minha irmã ligou no telefone. Ni, a mãe acabou de abandonar o corpo, acabou de morrer, chorando no telefone. E a moça ouviu. A moça falou assim: não, mas espera aí, você está tendo uma crise de riso quando a sua mãe, no momento que a sua mãe morreu? Isso é estranho. Era para você estar triste, chorando. Ela não conhecia a história, né? Eu tive que explicar toda a história para ela, aí ela compreendeu, né? Então, essa história aqui, pessoal, que eu estou contando para vocês, é para exemplificar o valor que tem o conhecimento. O conhecimento nos liberta dos sofrimentos e dos aprisionamentos que mantêm as pessoas que nós amamos presas a nós, sofrendo, egocentricamente. Não é que. Agora, claro que você precisa de também conhecimento para entender a diferença que existe entre as propostas de Deus, para que você tenha essa felicidade no coração. Como entender apropriadamente a pessoa suprema? Para que você tenha esse desejo, essa ânsia, esse ânimo de viver uma vida bem vivida, com dignidade e com sabedoria, para no final da sua vida nós fazermos como Jesus fez. Senhor, ó Pai, em ti entrego o meu espírito. Eu lutei uma boa luta. Eu fiz uma boa causa com a minha vida. Eu não vivi egocentricamente, vivendo apenas para mim, por mim. Eu vivi por nós. E entregar o espírito ao Supremo.
Entende? Então, se nós queremos viver ou reviver o espírito do Natal, que é uma homenagem a Jesus, a melhor homenagem ao Mestre não é elogiar o Mestre, dizer que ama o Mestre e tal, aquela coisa toda. A homenagem real ao Mestre é ouvi-lo e tentar entendê-lo. Essa é a verdadeira homenagem que se pode fazer ao Mestre. É isso que o Mestre quer. O Mestre autêntico não quer bajulação. Ele não quer que você fique dizendo que ele é bom. Uma vez, um rapaz se aproximou de Jesus e disse: Bom Mestre! Ele olhou para o rapaz e disse: Tu dizes, tu dizes, bom é Deus que está no céu. Você fez o que eu pedi? Ah, mestre, se eu te contar da minha vida, você chora. É tanta coisa que está acontecendo, é tanta coisa que eu não dei conta. Estou tão ocupado, nossa, não vou nem te contar, porque se eu contar para você tanta coisa que acontece na minha vida que não me permite dar atenção a você, você chora. Então não quero ver você chorando, porque eu te amo muito. Vai ser uma tristeza ver você chorando, então nem vou contar. É muita coisa, viu? Eu acho que esse é o discurso que ele queria dar, né? Eu ouço esse discurso com muita frequência, né? Então Jesus disse: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Eu vim buscar os vivos, porque a eles pertence o reino de Deus. Aqueles que não me dão atenção adoram a si próprios. Aqueles que me dão atenção entenderão o conhecimento, porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, uma espada. Qual guerra? A guerra contra a mente, a guerra contra o egocentrismo, a guerra contra a ignorância, a espada do conhecimento, o achote do conhecimento que vai cortar essa relação egocêntrica que você tem com o mundo. Tereis aflição, porque cortar essa relação não vai ser fácil. Mas seja persistente, valente. Eu sou valente. Eu venci. E se você ficar comigo, você também vencerá, porque você também é valente. Tu és alma, e a alma é valente. O destino da alma é o céu. Tem de bom ânimo. Seja valente, resiliente. Luta. Vença a tua mente. Conecte-se com o Supremo. E você irá aos céus. Foi isso ou não foi? Com todos esses detalhes, talvez não, está escrito. Mas você sabe que o que foi que ele disse foi isso. Om Magyana Timirandasya Giranjana Shalakaya Chaksur. Om Militanina Tasmai Shri Guru. Shri Gurave Namaha. Jesus é o Guru. Guru significa um ônibus que te leva para o seu destino, um barco que atravessa você do rio, o remédio que corta a tua febre, a água que apaga o fogo que está incendiando a sua casa. O guru é aquele que liberta o ser. E por que o guru liberta o ser? Porque ele tem autorização de fazê-lo. Não porque ele faz por si próprio, mas porque ele tem autorização do Senhor Supremo para fazê-lo. É como, por exemplo, imagina que você trabalha na Apple. Você é representante da Apple. Você não é dona da Apple. Mas você pode agir como se fosse. Em muitas ocasiões. Por exemplo, se você chega na minha empresa, na minha loja, eu tenho um shopping center. Você é representante da Apple. Você chega e diz: Olha, eu sou Apple, estou aqui para fechar um contrato com você para utilizar o espaço aí. Pois não? Qual é a proposta? A proposta é essa. Fechamos. Quando eu fecho um contrato com você, eu estou fechando um contrato com o Steve Jobs.
diretamente com ele. Ele tem autoridade. Ele tem o poder, mas você tem autorização, você tem delegação. Você é uma delegada, empoderada para fazer aquela operação. E funciona, porque legalmente os equipamentos chegam na minha loja. Eu nem vi o Steve Jobs, nem falei com ele. Fechei o negócio com você. Mas deu certo, hein? Então o guru, ele não é Deus, mas ele tem autoridade delegada para agir como se fosse. Por isso que Jesus dizia: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você é representante da Apple para um estado de São Paulo, por exemplo, você tem um contrato legal com o Steve Jobs lá, Apple, sei lá de onde, para ser a autorizada do estado de São Paulo para redistribuir os produtos da Apple. Ninguém tem Apple nas lojas se não for através de você. Ah, não, peraí, deixa que eu sou bom da boca. Eu vou lá no Steve Jobs, eu mesmo vou fazer o contrato, não preciso de ninguém, não. Tu dizes, tu dizes. Vai ver se é assim que funciona. Ah, não, eu falo diretamente com Deus. Eu não preciso de ninguém, não. Eu já tenho conexão com Deus. Tu dizes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade embaixo do sol. Não é assim que funciona, não. O governo tem regulamentações. Ninguém consegue compreendê-lo ou ter relação direta com ele se não for mediante os benefícios dados pelo guru. Não existe autodidatismo. Qualquer coisa que você fale de Deus, o guru já falou antes. E Jesus é um guru autorizado pelo governo. Então, se você se conecta com ele, o ouve, aprende com ele, exercita as suas orientações, então você está conectada com o guru. Mas veja lá, para não pegar o guru e usar para suas vaidades pessoais. Por quê? Senão, lá naquele dia final, tu dirás: Senhor, eis-me aqui, fiz isso por ti. E eu direis: não te conheço. Tu fizeste por você mesmo, criatura. Tu usaste meu nome. Não vem, não. Ó, ó, tá querendo me enganar, é? Hã. Mas, Senhor, o que é isso? Não, 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 não. Todos egocêntricos. São como criancinhas também, né? Imagina que você tem uma criancinha na sua casa, um filho, uma filha pequena. Aí lá na rua, ele tá brincando, distraído, aí não tá nem lembrando de você. Aí passa o rapaz vendendo picolé e toca aqueles, né, apitos. Olha lá, assovio, né? A criança lembra de você, porque você vai oferecer o que ela quer. Assim que ela obtém o objeto que ela quer, esquece de você. É muito comum isso. Então, usar, né, dos benefícios para obter vantagens pessoais não é autorizado. Deve ser feito com amor. Para Deus, nada do que você fizer funciona, se não for por amor. Porque você tem o que para oferecer a Deus? O que você tem para oferecer a Deus? Dinheiro? Hum. Propriedades? Tá bom. Conta outra. Reza. Você acha que é o que Deus quer de você? Reza. Então você está achando que Deus é o quê? Narcisista? A reza é bom para você, criatura. Deus não precisa de reza, não.
A reza é uma terapia para você saber que você precisa se ligar a ele. Mas ele não precisa da sua reza. O que você tem para oferecer a Deus? Tudo já pertence a ele. Você vai dar uma doação para Deus? A doação que você faz é só para você se libertar do egocentrismo, da avareza, que é amiga do cão. A avareza é a esposa do Satanás. Pode ter certeza que essa bruxa maldita vai te levar diretamente para as escuridões, para as cavernas mais profundas do inferno. Se é que a gente pode usar uma linguagem assim, né? Metafórica. Mas a avareza é uma doença miserável que tem que ser extirpada do coração. E como é que a gente extirpa, arranca essa doença do coração? Altruísmo, caridade, benevolência. Isso beneficia a nós, para nos libertar dessa erva daninha, dessa peste, essa doença, que é a avareza. Mas você vai oferecer o que para Deus? Dinheiro? Tudo já pertence a Deus. Você não tem nada para oferecer a Deus. Nada, nada, nada. Você não tem nada. A única coisa que você tem para oferecer a Deus, realmente, é o seu amor. É a única coisa que você tem e ele não tem. Porque você é um ser individual e você não é obrigado a amar ninguém. Você ama quem você quiser, de acordo com a sua predisposição de amar e de acordo com a habilidade que a outra pessoa tem de ser amável. A única coisa que você tem é amor. Nada mais. E a única coisa que você pode oferecer a Deus. Ah, Devana, então já está tudo certo. Eu já amo Deus. Porque eu amo do meu coração. Eu sinto. Amor é atenção, criatura. Se interessar pela pessoa. Gastar tempo para se interessar pela pessoa. Gastar neurônios. Oferecer a inteligência para pensar, para aprender sobre essa pessoa. Isso é amor. Se eu estiver errado, me corrija, porque eu também estou nessa caminhada aí, né? Mas todo bom senso que a gente pode utilizar, não apenas eu, mas pegar emprestado o bom senso, a coerência do mundo, nós não temos absolutamente nada para oferecer a Deus. Qualquer tentativa de oferecer alguma coisa achando que está fazendo caridade a Deus é um delírio. Tudo já pertence ao Senhor Supremo. A única coisa que ele não tem, e por direito ele não toma, ele respeita, é o seu amor. E amor não é um sentimento, que esses sentimentos podem vir contaminados com egocentrismo, com vaidade, com loucuras. Ele tem que ser purificado com o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará para amar puramente, verdadeiramente, de forma libertadora. Uma Rosa mencionou no início. É por isso que nós nos disponibilizamos tanto a oferecer os nossos ensinamentos, cursos. Interessa-te. Ah, mas Devananda, eu vou te contar a minha vida como é. Quando eu te contar como é a minha vida, você vai parar de ficar me chamando para essas coisas. Aí você vai entender. Pois é. Sabe o que é? É o seguinte: é que quem quer fazer uma coisa, arranja um jeito. E quem não quer, vai encontrar uma desculpa. O problema é que o samsara não para. E vai chegar aquele momento que você vai querer dizer: Senhor, eis-me aqui, reconhece-me.
Como é teu nome mesmo? Desculpa. Só para eu me lembrar. Mas, Senhor, sou tua filha, sou teu filho querido. É mesmo. Fala algo sobre mim. Ah, tu és grande, tu és magnífico. Não, 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 não. Fala algo sobre mim. Isso aí é sobre a cartilha. Fala algo de mim, já que tu me conheces e tu me amas. Ah, mas aí não, né? Eu não quis entrar na sua privacidade. Ah, olha só, já pensou? Ó, vou pausar aqui, tá? Mas olha só. Uma vez foi perguntado ao nosso mestre espiritual, Swami Prabhupada, o que é o amor? Se eu quisesse amar a Deus, como é que eu saberia? Tanto se fala de amor, eu estou confuso. O que é o amor, afinal? Não, ele disse. Bom, se nós tivermos que reduzir todo o conceito de amor em uma única palavra, qual seria? Atenção. Isso é amor. Atenção. Dar atenção. Ó, gostar de ouvir. Isso é amor a Deus. Aprenda a gostar de ouvir, a aprender, a buscar coisas novas sobre ele, aprender coisas novas sobre ele. Não apenas o que você já sabe. Interesse-se por aprender uma coisa nova que você não sabe. Ah, tá bom, Devananda, eu vou tentar. Ufa, então valeu a pena. Porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vocês repararam que essa nossa dissertação de hoje poderia ter sido dada dentro de uma igreja, num púlpito de uma igreja evangélica, poderia ter sido uma homilia numa missa, poderia ter sido uma palestra dada num centro espírita. Então, você que está aprendendo conosco, não é para pensar que isso daqui não tem a função de te levar aos céus. Está errado esse pensamento seu. Nós somos capazes de fazê-lo. Não porque nós somos bons, mas porque nós temos autoridade para fazê-lo. E a autoridade que nós temos vem diretamente do Senhor Supremo. E aqueles que aceitam essa autoridade sobre si, entendem isso em vida e não precisam morrer para isso. Mas libertam-se do medo de morrer. Porque entendem que o destino que as espera é muito melhor do que o que elas estão vivendo no momento. E isso não significa que elas desenvolvem ojeriza as suas felicidades locais. É só que ela está se preparando para uma felicidade ainda maior. É porque tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, e há ainda aquelas que são excelentes. E saber discriminar entre uma e outra chama-se autorrealização. Ok? Faz sentido? Procede? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Falei o mantra Om Gyana Timirandasya, a tradução desse mantra. O mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o quê? O archote, a espada do conhecimento. Como Jesus disse, eu vim para trazer uma espada do conhecimento. Eu não faço guerras. O Pedro cortou. O Pedro, vieram pegar Jesus, um monte de soldados.
Aí o Pedro, sei que deu na cabeça dele lá, pegou uma espada e saiu e cortou a orelha de uma pessoa. Vai dar em que isso daí? Aí juntou um monte de soldados e ia matar todo mundo, né? Daí Jesus, para não libertar, para libertar os seus apóstolos, que ia dar ruim, pegou a orelha do rapaz e colou de volta. Falou, não, tá tudo bem, desculpa aí, perdão aí, meu amigo. Se empolgou, tá tudo certo. A gente não é da paz, não tem nada a ver com o negócio de espada. É que ele não entendeu direito a minha formação. Tudo bem? Podem me levar. Libera eles, tá? Que eles são só seguidores, eles não têm noção nenhuma do que estão fazendo, só me seguiram. A responsabilidade é minha, pode me levar. Aí liberou os apóstolos, que ia todo mundo preso, porque o Pedro cortou a orelha do rapaz lá. Jesus colou a orelha de volta. Aí liberaram os apóstolos e Jesus foi levado. E na conversa com Pilatos, o Pilatos disse: Você não sabe que eu tenho poder de libertar você? Jesus pensou: Pois é, né? Temos as mesmas especificações técnicas. Ambos trabalhamos para o governo e ambos somos capazes de libertar um ao outro. Mas o meu poder vem do céu, o seu vem dos seus, os seus, né, compatriotas. O seu é temporário, o meu é absoluto, é eterno. O meu reino não é daqui. O seu é. Faça o seu trabalho, eu faço o meu. A esposa do Pilatos teve um sonho com ele na noite anterior. Ela viu Jesus e ela sentiu Jesus. A esposa do Pilatos chegou no Pilatos, quando ele estava interrogando Jesus, e falou: Ó, eu tive um sonho com esse moço essa noite. Ele é inocente, não faz nada com ele, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer nada com esse jovem aí. Ele é inocente. O Pilatos ouviu ela, pediu água, lavou a mão e disse: Ó, vou fora. É com vocês. Foi assim ou não foi? Não está escrito isso, né? Entende? Então, Gulo, o libertador. Ok? Muito bem, então vou pausar aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com a energia suprema, amor divina, perdão. O Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, podemos interromper a gravação?